Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada para Vayakhel. Está no livro Shemot, capítulo 38, versículo 1 ao 20. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E fez o altar de holocaustos com tábuas de madeira de citim, oco, quadrado, com 4 protuberâncias, uma em cada canto, tudo coberto de cobre. E fez os utensílios do altar de cobre, e fez uma grade em formato de rede de cobre que rodeava o altar na metade de sua altura. E fundiu 4 argolas nos extremos desta grade, e fez varas de madeira de citim e as cobriu de cobre, encaixando-as nas argolas para transportar o altar. E fez o lavatório e sua base de cobre, usando os espelhos das mulheres que se reuniam à entrada da tenda da reunião, e fez o pátio em direção ao sul. As cortinas que o cercavam neste lado eram feitas de linho torcido com 100 cúbitos de comprimento. Tinha 20 colunas e respectivas bases e encaixes feitas de cobre. Os capitéis das colunas e seus círculos eram de prata. No lado norte, as cortinas eram semelhantes às do lado sul. No lado oeste, as cortinas tinham 50 cúbitos de comprimento, 10 colunas com respectivas bases e encaixes. Na direção leste, 2 conjuntos de cortinas de 15 cúbitos cada, com 3 colunas respectivas bases e encaixes. A entrada se situava entre as cortinas, e a cortina da entrada do pátio era de tecido de lã azul celeste, púrpura e vermelha e linho retorcido. Tinha 20 cúbitos de comprimento, 4 colunas e respectivas bases e encaixes, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio eram feitas de cobre. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet v'chayot lanotah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários. No altar de holocaustos eram oferecidos animais da melhor qualidade a Deus. Para elevar o material para o espiritual, isso significa que devemos procurar espiritualizar tudo que é material, isto é, feito tendo sempre em mente que tudo o que temos provém de Deus e que devemos agradecer a Ele por isso, nos comprometendo a utilizar todos os nossos recursos materiais para fazer o bem, cumprindo a sua vontade. Oco é sem conteúdo. Isso simboliza a humildade, pois aquele que se acha cheio de conteúdo certamente é orgulhoso e ou vaidoso. O fato de ser quadrado demonstra a intenção de atender a todos os lados igualmente, sem preferências. As protuberâncias apontam para a direção da evolução espiritual. Elevar o material em direção ao espiritual significa também ajudar o próximo a evoluir espiritualmente. Para que isto ocorra de maneira adequada, devemos manter a humildade, não dar preferência a ninguém, procurando ajudar a todos da mesma maneira. A rede servia como anteparo para as cinzas, não as deixando cair no chão. As cinzas, que são os restos de oferendas queimadas, simbolizam as pessoas que passaram por intensos sofrimentos e estão sem ânimo, com tendência a cair espiritualmente. Os altares, que são as pessoas que querem elevar o material, devem estar atentos para não deixar essas pessoas caírem no chão, isto é, chegarem ao nível mais baixo. Devemos evitar que as pessoas deprimidas por desgraças percam as esperanças em Deus e a confiança em seus desígnios. Devemos levantar o moral. Os espelhos das mulheres serviam para promover a beleza. O lavatório servia para purificar os sacerdotes, antes deles prestarem serviços sagrados na tenda da reunião, representando a espiritualidade. Os espelhos serviam para lembrar aos sacerdotes que seus serviços sagrados deviam primar pela beleza espiritual, isto é, deviam estar livres de qualquer defeito, executados com as mais belas intenções. Devemos servir a Deus sem vaidades, procurando a beleza nas ações.
O pátio representa o espaço para a reunião daqueles que frequentam o templo. O sul, em Israel, é onde fica o Mar Vermelho que foi aberto por Deus para dar passagem aos hebreus, o que representa a libertação do povo. O fato do pátio ter sido construído a partir do seu lado sul demonstra que os filhos de Israel, ao se reunirem no templo, devem pensar primeiramente que lá estão graças à bondade divina que os libertou da escravidão. A primeira coisa que devemos fazer ao servir a Deus é reconhecer o quão Ele nos beneficia e agradecermos pela oportunidade de servi-lo. O norte simboliza a orientação, como na bússola. O fato das cortinas serem iguais às do lado sul indica que a ideia de que Deus nos libertou do Egito e, portanto, o conceito de usufruto da liberdade deve nortear todas as nossas ações. O lado oeste é onde o sol se põe. E nesse lado, a parede tinha a metade do tamanho da do lado sul, que simboliza a liberdade e a independência. O pôr do sol simboliza o fim da vida neste mundo, que é marcado essencialmente pelos valores materiais. O tamanho menor dessa parede simboliza que algo está incompleto. A independência, se encarada somente pelo lado material, é incompleta. A pessoa só se tornará independente, isto é, adulta e evoluída, caso se norteie para o cumprimento de atividades espirituais, fazendo o bem, cumprindo as vontades divinas. Na parede do lado leste é onde se situava a entrada da tenda da reunião. O leste corresponde ao nascer do sol, que simboliza o renascer das esperanças, o surgimento de uma nova vida. Devemos encarar a cada dia como um renascer de esperanças em nossa vida, com chances de efetuar o bem, cumprir as vontades divinas, enfim, evoluir. Assim estaremos aptos a entrar no tabernáculo, isto é, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. A cortina da entrada representa a possibilidade de entrar na vida espiritual. Ela era feita de lãs de várias cores, bem como de linho retorcido, o que simboliza as variedades de essências das pessoas que procuram a verdadeira fé. O acesso a Deus está disponível a qualquer pessoa, independente de sua essência. O cobre é um excelente condutor de calor, ao mesmo tempo, um metal não nobre, que simboliza a humildade. As estacas do templo simbolizam as bases, os princípios nos quais se baseia a religião. Para manter viva uma religião, é necessário transmitir os seus princípios com humildade. Você deve ajudar o próximo a evoluir e acudir àqueles que estão deprimidos, incutindo neles a fé na providência divina. Ao servir a Deus, faça-o com humildade, procurando agir com beleza de intenções. Seja grato a Deus pelas liberdades física e espiritual que Ele lhe proporciona e utilize-as ao máximo para fazer o bem ao próximo. Encare cada novo dia como um renascer em sua vida, uma nova oportunidade de praticar o bem e de evoluir. Para exercitar. Ao acordar, agradeça a Deus pela chance de se usufruir de um novo dia. Faça todo o possível para que esse dia ser melhor que o anterior.